No vídeo de hoje eu quero trazer para vocês informações muito importantes a respeito da nova lei do distrato imobiliário. É a Lei 13.786 de 2018, lei recente e que trouxe significativas mudanças em relação a quem comprou terreno, lote ou até mesmo apartamento, casa na planta, diretamente com a construtora, incorporadora. Essa lei veio para regulamentar de uma forma um pouco diferente, diminuindo um pouco os direitos ali do compromissário comprador, quando ele deseja distratar os seus contratos com essas empresas. Mudanças significativas, eu não vou conseguir aqui abordar todas as mudanças que teve, mas vou trazer para vocês as principais mudanças para que vocês fiquem inteirados a respeito do assunto. Antes de mais nada, eu queria muito pedir para vocês que se inscrevam no nosso canal no YouTube, clique no sininho para que você também seja notificado sempre que nós postarmos algum vídeo novo, trazendo informações relevantes para vocês do mundo do direito, que é interessante para todo mundo, que vocês também sejam notificados. Viu? Agradeço desde já. Bom, em relação a essa nova lei, qual que é a principal dúvida da grande maioria dos nossos clientes e de pessoas que nos procuram e nos perguntam a respeito do assunto? Doutor, essa lei, ela se aplica a contratos firmados com construtoras, loteadoras, anteriormente à publicação dessa lei? Ou seja, essa lei ela foi publicada no dia 28 de dezembro de 2018. E as pessoas perguntam se essa lei ela retroage para poder alcançar os contratos firmados anteriormente a essa data. Por exemplo, um contrato 2014, 2016. E a resposta a essa pergunta é não. Essa lei não pode retroagir para prejudicar o ato jurídico perfeito. Existe no direito uma hierarquia entre as leis. E as leis novas, elas devem respeitar as leis já existentes e que já formaram, no caso aqui, um ato jurídico perfeito. Existe uma lei de introdução às normas do direito brasileiro e no seu artigo 6º, assim fala: a lei em vigor terá efeito imediato e geral, respeitados o ato jurídico perfeito, o direito adquirido e a coisa julgada. O que nos interessa aqui nesse vídeo? O ato jurídico perfeito. O que seria isso? O próprio parágrafo 1º desse artigo, ele fala a respeito: reputa-se ato jurídico perfeito o já consumado segundo a lei vigente ao tempo em que se efetuou. O que quer dizer isso? O contrato firmado entre compromissário comprador com construtora, loteadora, por exemplo, em março de 2016, esse contrato ele não vai ser afetado pela nova lei. Portanto, todos os direitos que eu mencionei no vídeo anterior, que eu vou deixar aqui no card para que vocês, caso não tenham assistido, assistam, vale muito a pena, para que vocês entendam que o direito desta pessoa que contratou antes da vigência dessa nova lei, ou seja, anteriormente a dezembro de 2018, terá direito de ressarcimento em caso de distrato, de ser ressarcido de 80% a 90% de tudo que pagou, corrigido mês a mês, inclusive com juros de mora desde a citação no processo judicial. Desde que a construtora entre no processo, também vai incidir juros de mora em relação a isso. Portanto, essa nova lei não alcança os direitos de vocês. Inclusive, acho muito interessante destacar aqui duas súmulas do Tribunal de Justiça de São Paulo. A súmula número 1 fala o seguinte: o compromissário comprador, ainda que inadimplente, pode pedir a rescisão do contrato. Súmula 2. A devolução das quantias pagas em contrato de compromisso de compra e venda de imóvel deve ser feita de uma só vez. O que quer dizer isso? Se você tem um contrato vigente, assinado, onde você manifestou sua vontade junto com a construtora antes da vigência desta nova lei,
ou seja, anterior a dezembro de 2018, você tem direito de, mesmo que inadimplente, de ser ressarcido em caso de distrato de 80% a 90% de tudo que pagou, corrigido e tudo, em única parcela. Não adianta a construtora querer parcelar, te pagar de uma forma facilitada, a não ser que você aceite essas condições. Mas as construtoras, elas querem fazer isso de forma parcelada, mas devolvendo em torno de 20% de tudo que você pagou. Não é viável, isso é abusivo, como já disse no outro vídeo. Voltando então, portanto, à nova lei. Tendo em vista que ela não se aplica a contratos anteriores, os contratos firmados posteriormente ao dia 28 de dezembro de 2018, aplica-se a nova lei. Quanto à nova lei, é importantíssimo eu explicar para vocês, para que fique tudo muito claro, assim como a gente tem sempre trabalhado desse jeito nos nossos vídeos, que existe um termo chamado patrimônio de afetação. O que seria isso? Quando a construtora firma o contrato com você, na nova lei, na vigência da nova lei, e nesse contrato a construtora optou pelo regime de patrimônio de afetação. Esse patrimônio de afetação nada mais é do que quando a construtora ela realiza uma segregação, uma separação dos seus bens em relação àquele empreendimento, aquele prédio que ela vai construir, né, na planta, de modo em que, se eventualmente essa empresa ela entrar em falência no futuro, ou ela se tornar insolvente, que não tenha mais patrimônio, não tenha condições de continuar com a obra, e tenha débitos, tenha dívidas com outros credores, esse empreendimento ele fica preservado, ou seja, você como promissário comprador não vai ter prejuízo em relação a outros credores dessa construtora, justamente porque ela escolheu pelo patrimônio, o regime de patrimônio de afetação, tá? Então, nesses casos, se o seu contrato tem essa previsão de regime de patrimônio de afetação e você, como promissário comprador, decide distratar com a construtora, diferentemente do que previa a outra lei, essa lei ela te daria o direito, em caso de distrato, por interesse seu, de ser ressarcido de até 50% somente, ou seja, a construtora vai poder reter 50% e te devolver até 50%. Só que desses 50%, ela ainda pode fazer deduções, descontos relacionados a impostos, taxa condominial, eventualmente, se você já vem pagando taxa condominial, ela também vai poder fazer as deduções de eventuais taxas que ficaram pendentes. O valor relativo à corretagem, comissão de corretagem que você pagou também no contrato. E também, caso esse imóvel já tenha sido entregue para você e você resolva distratar num regime de patrimônio de afetação, a construtora ainda tem direito de te cobrar por uma taxa de ocupação pelo fato de você ter usufruído desse imóvel durante esse tempo, num patamar de 0,5% do valor do imóvel, tá certo? Isso é algo muito prejudicial. Somado tudo isso, no final dessas contas, você distratando, você vai receber praticamente 20%, 30%, e olhe lá, né? Então essa é uma questão, uma mudança muito radical que teve, que é muito prejudicial para o compromissário comprador. Em relação ao recebimento, caso você opte por distratar e a construtora vá te devolver, portanto, nesse percentual de 50% para menos, considerando todas essas deduções de impostos e taxas, esse valor você somente vai receber, veja bem, essa é uma mudança também muito ruim para o comprador, para o consumidor. Você só vai receber 30 dias após a construtora ou a loteadora conseguir o habite dessa unidade. Veja bem, habite esse que fica muito dependendo da prefeitura. Pode ser que a prefeitura demore anos para poder liberar isso, ou a finalização dos requisitos para que se obtenha o habite
pela construtora, também pode demorar. Portanto, se você quer destratar com base na nova lei, num regime de afetação, como eu já expliquei, são essas as condições. Tome bastante cuidado, fique atento, procure uma orientação do advogado para que ele analise o seu contrato, analise a proposta da construtora. Nós aqui no escritório, nós pegamos semana retrasada um contrato em que, além de tudo isso, de todos esses descontos, a construtora cobrou uma taxa de ocupação do nosso cliente de 0,75%. Isso está fora do que prevê a lei e o contrato também está sendo abusivo nesse ponto. Cabe uma revisão desse contrato pedindo a nulidade dessa cláusula, de modo que se aplique a lei. Por outro lado, caso a construtora, nesse contrato seu, não tenha aderido ao patrimônio de afetação, muda um pouco o cenário, tá? As coisas ficam um pouco melhores. Por isso é importante que um advogado analise o seu contrato na íntegra antes de te passar uma orientação. O que essa nova lei ela prevê é o seguinte, que se você quer destratar e não tem esse regime de patrimônio de afetação, como eu disse, você pode destratar, mesmo inadimplente, vai receber em única parcela também. No entanto, os percentuais eles chegam até 75% de tudo que você pagou, também devidamente corrigido, naturalmente. A correção monetária, para quem não entende, ela nada mais é do que a recomposição do poder de compra da moeda. Veja bem, se você tinha R$1.000 em mais ou menos 2011, esses R$1.000 não têm o mesmo poder de compra do que R$1.000 hoje em 2020, entende? Então a correção monetária serve justamente para isso, para recompor o poder de compra da moeda, de modo em que você tenha o seu valor atualizado para a data de hoje. Essas são as mudanças principais que a nova lei de distrato trouxe. Eu queria muito compartilhar isso com vocês, por isso que eu gravei esse vídeo. Peço desculpa por ter me alongado um pouco, mas são assuntos um pouco delicados e a gente gosta de trazer informações bastante claras para que você possa entender de uma forma também bem tranquila, tá bom? Eu agradeço muito a sua atenção, peço que você não se esqueça, caso não seja inscrito, se inscreva agora, não deixe para depois, clique no sininho para que você seja notificado dos próximos vídeos, que nós teremos matérias muito interessantes e que é do nosso dia a dia, tá bom? Muito obrigado e até a próxima!